Bem, pessoal, minhas saudações aí aos colegas de curso. Foi solicitado a mim fazer algumas apresentações, discutir alguns assuntos aí relativos à questão do ensino presencial e do ensino remoto, quais seriam aí os aspectos relevantes dentro desse processo de adaptação que nós vamos ter que passar agora, meio que em caráter emergencial, né, em função do cenário de pandemia. E eu produzi esse vídeo aqui, vou tentar fazer um vídeo curto, só com alguns aspectos que eu considero mais relevantes. Logicamente isso aqui não é uma receita de bolo para ninguém seguir, é só alguns pontos que eu julgo que são pertinentes, serem pelo menos pensados pelos docentes quando eles estiverem convertendo, né? Eu não gosto de usar muito essa palavra, né? Adaptando seria melhor, o seu modelo de ensino presencial, que já é o costumeiro de ser aplicado no dia a dia na sala de aula, para o ensino remoto. Então, só para a gente começar aí com uma definição, né, categorizando esses dois aspectos, né, o presencial, logicamente, é aquele que todos nós estamos acostumados, né, nós ministramos aulas em cursos, e no nosso caso especificamente o curso de graduação na modalidade presencial, onde praticamente 100% das aulas são conduzidas através da aula presencial, onde o professor está no mesmo local que os alunos, no mesmo instante de tempo, através de um horário que é definido pela coordenação, e a gente conduz a aula nesse processo. Isso não quer dizer que não exista também trabalhos que os alunos vão realizar e tarefas fora de sala de aula, mas processos avaliativos são uma parte importante deles, é feito de maneira presencial, é caracterizado com aulas expositivas, aulas de laboratório, aulas de autoria, de cooperação, de trabalho em grupo, mas com uma predominância grande e uma carga horária grande destinada ao momento onde professores e alunos estão presentes na sala de aula física, né? E o ensino remoto, então, foi um termo que está sendo utilizado para nos caracterizar um ensino remoto, não se caracterizar um ensino à distância, né, que tem suas pertinências, suas características, mas é um ensino realizado numa situação que nós vivemos hoje, no qual nós não podemos ter o presencial. Então não podemos ter alunos e professores compartilhando os mesmos espaços físicos, mas ainda assim teremos que conduzir o processo de ensino-aprendizagem entre alunos e professores que estarão remotamente conectados. Então a sala presencial se torna uma sala virtual, e nesse espaço de sala virtual nós quebramos vários conceitos que eu vou falar daqui a pouco, no que diz respeito à questão de espaço e tempo principalmente. Quais seriam então esses aspectos relativos à adaptação do ensino presencial para o remoto em um cenário de pandemia, né? Porque, como eu disse antes, não é uma coisa que a gente tenha planejado, decidido fazer a partir de algum tipo de pensamento da instituição, da coordenação ou dos professores. Foi uma medida em caráter excepcional, né, conduzida de uma forma mais urgente, emergencial, e nela a gente tem que considerar que nós faremos o melhor possível para tentar adaptar o que nós trabalhávamos no ensino presencial para o ensino remoto, logicamente respeitando aí certas características que eu gosto bastante de reforçar, que seriam ali as concepções pedagógicas do docente e a autonomia docente. Ou seja, cada um de nós tem seu conhecimento a respeito do assunto e conduz o processo de ensino-aprendizagem de uma determinada maneira. Então os pontos que eu vou colocar aqui são apenas para poder levantar uma discussão e levantar uma reflexão, longe de ser um objetivo de doutrinar ou dizer como tem que ser seguido esse processo no cenário remoto. Inevitavelmente, quando a gente fala de ensino remoto, para que a gente possa virtualizar essa sala de aula, né, criar um espaço virtual onde alunos e professores podem se conectar, né, podem coexistir, digamos assim, e conduzir o processo, inevitavelmente a gente fala alguma coisa sobre ambientes virtuais de aprendizagem ou algum tipo de recurso tecnológico mediando essas interações nesse espaço virtual. Então, alunos que estão lá no diário da disciplina, eles vão ter que ser incluídos em algum ambiente virtual de aprendizagem, ou pelo menos ser criada uma lista pelo professor para que ele possa enviar informação, trocar informação com esses alunos. E os ambientes virtuais de aprendizagem, eles são muito úteis para fazer esse caminho, né, esse meio de campo, porque eles oferecem uma série de recursos tecnológicos e um meio tecnológico para a utilização de vários recursos pedagógicos e consolida em um único espaço virtual, acessado por senha,
tudo que o professor decide fazer, informar, definir, armazenar, avaliar, verificar frequência, fazer questionamentos, troca de informações, tanto de maneira assíncrona e até mesmo em alguns momentos síncronos. Então, quando a gente está numa situação de usar o ambiente virtual de aprendizagem, a gente pode lançar a mão de todos esses recursos. E quando eu digo que há uma diferença entre fazer isso num cenário de pandemia ou num cenário que não fosse pandemia, é simplesmente por essa questão do caráter emergencial com que as coisas estão tendo que ser decididas e definidas. Com relação aos pressupostos epistemológicos, né, o que seria isso? A epistemologia ela trata da organização do conhecimento, e não é de qualquer tipo de conhecimento, né? É um conhecimento sistematizado do mundo. E a epistemologia da educação ela tem bases que são alicerçadas lá na filosofia moderna, passando pela filosofia contemporânea, passando pelos epistemólogos e chegando ao cenário do século passado, no qual se definiram ali muitas teorias de ensino-aprendizagem, teorias de aprendizagem, pelos que eu chamo de classudos teóricos, né, da educação, né, Piaget, Vygotsky, Ausubel e outros. Então, esses pressupostos epistemológicos que antecedem, inclusive, essas teorias pedagógicas, eles são importantes a gente fazer algumas reflexões sobre eles e já conectando com a questão das mudanças pedagógicas que a gente tem que refletir quando a gente sai de um contexto de ensino presencial para um cenário de ensino remoto dentro de um contexto de pandemia. Vou começar destacando por esse aspecto e qual seria a principal mudança pedagógica, a meu ver, em função disso. No momento, nós não estamos em condições ideais em termos de realidade de famílias e de pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não estão em suas condições normais de trabalho, porque, na maioria das vezes, elas estão em isolamento domiciliar, num cenário onde muitas famílias com escola, com alunos, com filhos em idade escolar, estão com essas crianças em casa, tendo também trabalhar com o ensino remoto, auxiliando seus filhos nesse momento. Tarefas que antes eram destinadas a terceiros, hoje são implementadas por essas famílias. Limite de recursos tecnológicos, tudo isso tem que ser pensado. E aí, quando a gente pensa num pressuposto epistemológico importante que sai do presencial e vai para o virtual, é o que diz respeito ao volume e à complexidade do conteúdo que nós vamos trabalhar nesse cenário. Para mim, me parece razoável que nós, ao invés de tentarmos dar mais conteúdo em menos tempo, aproveitando que nós vamos ter uma quebra da temporalidade com relação à carga horária no presencial para o remoto, é mais importante que a gente se preocupe aí com a qualidade da evolução e do rendimento que esses alunos podem obter durante esse processo, com vistas a minimizar prejuízos. Por que eu digo minimizar prejuízo e não eliminar totalmente prejuízo? Porque eu acredito que na mudança dessa natureza, algum tipo de prejuízo será consumado. A gente só tem que fazer o máximo possível para tentar minimizar ele. Então, qual fica a recomendação nesse primeiro momento em termos de mudança pedagógica importante nesse processo? Redução de volume e complexidade do conteúdo que é trabalhado na disciplina. Até porque a quantidade de semanas letivas que nos será destinado nas fases que estão se estabelecendo aí no plano de retomada do Campo Centro, ele já dá uma redução bastante drástica com relação às 20 semanas para 12 semanas. Né? Então, nós teremos que fazer um esforço de tentar oportunizar esses alunos a acessar esses conteúdos, mas tentar trabalhar isso de maneira avaliativa, um pouco menos complexa e um pouco menos volumosa. Um outro aspecto de mudança pedagógica também importante é relativo ao que entendemos como sendo progresso e aproveitamento em um contexto de aprendizagem atípico como esse. Bem, se antes a gente verificava se o aluno tinha aprendido através de algum tipo de modelo baseado em reprodução com êxito, de alguma prática laboratorial, ou reprodução com êxito de desenvolvimentos matemáticos que nós trabalhávamos em sala de aula, ou a capacidade do aluno se apropriar e de reproduzir na prova certos conceitos que foram trabalhados na disciplina. Agora eu acho que a gente tem que valorizar um pouco mais o que eles são capazes de produzir a partir dessas coisas postas. Porque se o processo avaliativo ele vai ter que ser repensado, também o que nós entendemos como sendo progresso do aluno e evolução dele
também tem que ser, digamos, repactuado, pelo menos refletido nas nossas cabeças. Será que nós vamos ter condições de colocar a mesma quantidade de atividades avaliativas, nos mesmos formatos de atividades avaliativas que nós conduzíamos antes, para que esses alunos continuem fazendo isso remotamente? Essa quebra de temporalidade, de espaço, de não presença do docente para poder tirar dúvidas, conduzir, orientar, explicar, ela tem que ser adaptada e substituída por alguns recursos que podem ser utilizados, inclusive usando ambientes virtuais de aprendizagem. Mas mesmo assim, de forma alguma, nós vamos conseguir reproduzir com 100% de precisão aquilo que fazíamos no presencial. Então nós temos que levar isso em consideração também quando estivermos avaliando e quando estivermos produzindo nossos materiais para que os alunos possam, digamos assim, interagir com eles, processar eles. Então, quando nós estivermos falando de trabalhar certos conteúdos no ensino remoto, mediados por um ambiente virtual de aprendizagem, é interessante que a gente crie mais recomendações de leituras para que esses alunos possam trabalhar, do que normalmente nós trabalhamos compensando isso em sala de aula. Então, se antes eu estava lá disponível quase que 100% da carga horária da disciplina para tirar dúvidas do aluno, isso agora não será mais possível. O aluno vai ter que ter um momento onde ele vai se apropriar daqueles conhecimentos, compreender métodos, conceitos, aplicações e depois tirar dúvidas. E essas mudanças pedagógicas importantes aí se baseiam num pressuposto epistemológico bastante importante também, que é o da autonomia. Então, num processo de ensino remoto, assim como também na EAD, um aluno ele é bem sucedido proporcionalmente à capacidade de autonomia que ele tem de conduzir o seu próprio processo de aprendizagem. Estou querendo dizer que nós vamos passar o conteúdo para o aluno e ele vai se virar para aprender, não. Mas ele vai ter que ter muito mais maturidade para criar uma disciplina de estudo e de tirada de dúvidas para poder atingir os mesmos níveis que, eventualmente, no presencial, bastava ele ir ao local para poder ter essas dúvidas sanadas, essa informação sendo a ele explicada e apresentada pelo professor. Então, essa ideia de autonomia está baseada no fato de que o processo de ensino-aprendizagem ele é exitoso não só se o professor é um bom professor, dá uma excelente aula, ou é muito amigo da turma, mas sim se o aluno tem comprometimento, responsabilidade, interesse e motivação para atingir os resultados exitosos do seu próprio processo. Então, esse aspecto também da autonomia é um outro aspecto epistemológico importante. Então, se antes a gente poderia conduzir muito mais, guiar muito mais o processo de ensino-aprendizagem, agora nós temos que nos preocupar em deixar ele fluir um pouco mais no ritmo do aluno, no tempo do aluno, nos espaços que o aluno puder, e estar à disposição para tirar dúvidas através de mecanismos que eu vou mencionar agora. Que mecanismos seriam esses? A gente já pensar em utilizar meios tecnológicos para mediar o remoto. Já falei antes que a questão dos ambientes virtuais de aprendizagem é uma questão essencial nisso aí, ajuda bastante. Falando especificamente de uma ferramenta tecnológica que existe dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem, o fórum, ele é uma excelente ferramenta do ponto de vista de utilização pedagógica para poder proporcionar essas interações que no presencial seriam feitas no momento da sala de aula física, Então o aluno lá perguntando aos seus colegas, perguntando ao professor, ele ia estabelecendo seu conhecimento e construindo seu conhecimento a partir dessas colocações. A ideia é a gente transportar isso para a sala virtual dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, de forma que para cada conteúdo, cada tópico que a gente trabalha, a gente crie um recurso de fórum que o aluno possa postar suas dúvidas lá e através dessas interações com o professor e com alunos com outros tipos de pensamento, ele possa evoluir na sua compreensão daquele conceito, daquele método e daquelas aplicações. Um outro recurso tecnológico importante também são os questionários. Quando a gente fala de questionários dentro de ambientes virtuais de aprendizagem, existem diversos tipos de ambientes que tratam essa ferramenta de maneiras diferentes. No Moodle, especificamente, nós temos ali mais ou menos dois tipos de questionário. Aquele no qual você quer realmente conferir algum tipo de nota para o aluno, que em tese você poderia utilizar isso como uma atividade avaliativa,
e um outro que você poderia consultar mais informações sobre o aluno para você fazer algum tipo de extrato. Isso o Moodle chama de pesquisa. Mas nos ambientes virtuais de aprendizagem você pode utilizar então questionários tanto para fazer uma pesquisa sobre alguma coisa que você quer saber a respeito do aluno, a percepção do aluno, o que ele tem a dizer sobre algo, para poder nortear a sua prática, ou realmente sobre os conteúdos que foram trabalhados, o que ele está aprendendo, o que ele está conhecendo e o que ele sabe para poder você fazer algum tipo de análise da aprendizagem dele. E aí a gente entra num aspecto muito interessante, né? Só para deixar claro também, antes de entrar no aspecto da avaliação, o fórum é uma ferramenta de interação assíncrona. Então, as postagens são realizadas, mas você não tem necessariamente que responder imediato ao aluno. Então é difícil você dimensionar qual é a carga horária que a utilização de um fórum tem dentro de um processo de ensino-aprendizagem remoto, se fôssemos comparar ele com algum tipo de carga horária presencial. Então, essa adaptação de carga horária na relação presencial com remoto, ela é sempre muito difícil de definir. Mas o professor, como conhecedor do conteúdo e da importância que cada um desses recursos tem para a sua aula, ele vai ter que saber arbitrar, estimar algum tipo de valor de carga horária para que possa ser compatibilizado no plano de ensino. Um outro aspecto importante aí que eu estava mencionando, da avaliação relacionada aos questionários. Existe uma preocupação muito grande dos docentes relativa a gente ter a possibilidade e a capacidade de identificar se não houve troca de informação entre estudantes no momento do preenchimento do questionário para fins de geração de nota individual. Então, não era permitido colaboração, não era de repente permitido consulta material, mas os alunos consultaram, interagiram e eu não fiquei sabendo. Aí, pessoal, é o seguinte, nessa mudança do modelo baseado em ensino remoto para o presencial, a gente não mais tem, assim, com facilidade, a presença do docente fazendo esse tipo de verificação, garantindo a idoneidade e a garantia de que a avaliação individualizada realmente ocorreu e que aquele desempenho é o reflexo daquilo que aquele estudante A, B, C realmente obteve. Então, o que eu deixo como recomendação é que a gente avalie e pense melhor como nós devemos projetar os nossos processos avaliativos. A gente tem que pensar que talvez o modelo de prova tradicional ele tem que ser adaptado para um modelo de prova alternativo. E nós também teremos que depositar algum tipo de crença de que o estudante ele não está somente aproveitando a oportunidade, de que ele não está sendo vigiado para poder burlar o processo. Porque muitos dos alunos eles têm consciência de que esse processo é burlar a sua própria aprendizagem. Então, na maioria das vezes, os estudantes eles não têm interesse de fazer esse tipo de adequação. E nós temos que relaxar com relação ao nível de critério que nós vamos estabelecer para dizer se o aluno foi aprovado ou reprovado num cenário atípico como esse de pandemia, com os conteúdos reduzidos em termos de tempo e uma série de outras questões que eu já apontei aqui. De mesma forma, a frequência é algo que tem que ser repensado nesse processo. Apesar de ser possível em certos ambientes virtuais de aprendizagem você fazer um acompanhamento do acesso do aluno aos recursos que foram disponibilizados no ambiente, garantindo ali que ele passou X minutos ou Y horas no ambiente interagindo com aqueles recursos, simplesmente verificar se ele estava conectado no ambiente, logado no ambiente, acessando os conteúdos, talvez não seja suficiente para poder a gente relacionar com a frequência. Porque ele pode, por exemplo, logar e fazer outra coisa, ninguém está vendo ele ali fora e não vamos saber se aquele tempo que ele permaneceu no ambiente interagindo com os recursos é um tempo de valor ou não é um tempo de valor. Existem métodos que são baseados em quantidade de cliques, mapas de pegada cognitiva, de interação dos alunos nos ambientes. Todos esses métodos eu acho eles assim, extremamente fortes demais, impactantes demais no aspecto do rastreio do aluno. De novo, a gente tem que se basear na capacidade de autonomia dele, no compromisso dele com a sua própria aprendizagem. Partindo disso, talvez a frequência ela possa ser realizada e relacionada ou estimada a partir da entrega das produções que foram solicitadas a ele. Voltando aí à questão das mudanças pedagógicas,
um ponto importante, talvez, como proposta para fazer uma alteração dessa mudança pedagógica no que diz respeito à avaliação, da prova tradicional para outro tipo de prova, seria a gente criar momentos dentro dessas 12 semanas onde o aluno ele tem que fazer a entrega de algum tipo de tarefa. E essa tarefa é uma tarefa que o professor tem a capacidade de identificar se ele foi realmente autoral naquilo, se ele se baseou em algum tipo de pesquisa, se ele referenciou corretamente ou não. E algum tipo de simulação que seja feita fora de sala de aula, cálculos, métodos, mas que essa entrega dele possa ser analisada e que possa perceber algum tipo de nível de honestidade e veracidade ali, e que aquilo traduza o que o aluno produziu e desenvolveu em termos de aprendizagem. Não é fácil fazer esse tipo de processo, isso varia de disciplina para disciplina, de conteúdo para conteúdo, mas os professores têm que pensar e refletir nesse processo para poder proporcionar as mudanças pedagógicas adequadas nesse momento de necessidade. Então, com relação à avaliação, se você, ao invés de avaliar fazendo uma P1, uma P2 e dando uma P3, você pode criar ali, de repente, 4 marcos ao longo dessas 12 semanas, onde você tem entregas, ou 3 grandes marcos com datas onde você tem essas entregas de atividade, e depois você vai pegar as atividades desses alunos, sejam elas individuais ou coletivas, e você vai dar algum tipo de pontuação que reflete o desempenho dele naquela tarefa. Um outro aspecto aqui que eu coloquei como final, mas não menos importante, é deixar clara essa questão da dificuldade que a gente tem de relacionar a carga horária presencial para remota. Então a gente tem ali momentos de atividades assíncronas e momentos de atividades síncronas. A gente sabe, né, quem tem um pouco mais de experiência em AD, que você não baseia o processo todo do remoto e das atividades que são conduzidas, traduzindo a carga horária presencial para a carga horária totalmente síncrona. Você vai ter um percentual de carga horária síncrona sendo conduzida, destrinchada através de um conjunto de atividades, onde naquele momento é importante que você tenha tanto o aluno quanto o professor sincronizados, ou seja, no mesmo período de tempo, conectados e mediados via ambiente virtual de aprendizagem ou alguma outra ferramenta síncrona. E as interações ali têm que ser interações de valor para poder compensar o gasto de tempo e simultaneidade e taxa de dados nesse momento. Então, quando a gente pensa, olha, eu vou tentar dar várias aulas expositivas utilizando lá um software de webconferência com o aluno. Você pode fazer isso de maneira planejada, mas tente reduzir esse tempo a um percentual que seja razoável. Não tente compensar todas as interações que você antes poderia ter no presencial, que agora talvez você não tenha possibilidade de fazer isso através de aula expositiva dialogada, através de webconferência e aulas síncronas. Tenta depositar um pouco de confiança na ferramenta Fórum e ferramenta que você pode utilizar também para minimizar o uso de troca de dados nesse momento é o chat. Então o chat ele também é uma ferramenta síncrona, você marca um horário com o aluno, 2 horas, né, num determinado dia e horário, e esses alunos interagem pelo chat, trocando mensagens, você vai tirando dúvidas com ele. Se eles tiverem alguma dúvida que seja muito difícil você explicar através de um chat, talvez seja recomendado que você grave um vídeo ou uma videoaula, na qual você faz uma apresentação de slides ou uma captura de um quadro branco com você fazendo um desenvolvimento, né, textual ou de diagramas ou esquemas ou cálculos matemáticos, e isso ser disponibilizado para o aluno acessar a qualquer momento. Inclusive eu particularmente gosto muito desse modelo baseado em videoaulas, onde eu vou explicando os slides para o aluno, como eu faria no presencial, sem a possibilidade de fazer o diálogo, que normalmente eu faria no presencial, mas oportunizando para ele também acessar a informação de maneira mais direta e organizada e também estruturada, no momento em que ele achar mais conveniente acessar essa informação. Então, a utilização de videoaulas pode ser uma forma de você equacionar a relação carga horária presencial remota. E a minha sugestão é que, como uma aula expositiva dialogada leva lá 2 horas, 3 horas, 4 horas sendo desenvolvida, às vezes com experimentos, interação com o software e outras coisas, se você for fazer somente uma videoaula com conteúdo, sem interrupções, de maneira mais objetiva, mais organizada, de forma que não canse muito
os estudantes. É lógico que todo o esforço que você vai ter em termos de tempo e carga horária para preparar aquilo, ele tem que ser traduzido numa quantidade de tempo mais compacta desse vídeo, mas que isso seja compatibilizado em termos de equivalência de carga horária, remoto barra presencial ou presencial barra remoto, que seja relevante. Então, se numa aula de 4 horas eu consigo condensar aquelas informações ali em 1 hora de vídeo ou 2 vídeos de 25 minutos, isso já atende os aspectos que a gente leva em consideração nesse processo de adaptação, levando em consideração redução de volume, complexidade e tempo de semanas de aula que a gente vai ter para a disciplina. Então, pessoal, essas aí foram algumas dicas que eu coloquei. Falei assim, de acordo com o que ia vindo na minha cabeça, tentei cobrir todos os aspectos que eu julguei importantes aqui nos slides e desejar aí boa sorte para vocês desenvolverem um bom trabalho, um trabalho proveitoso durante esse período aí das semanas que nós vamos ter na fase 2, fase 3 do nosso plano de atividades remotas sendo retomado. Eu pretendo fazer ainda mais alguns vídeos, esse não vai ter imagem no meu rosto, vai ser mais a captura de tela, né, do software, do OBS, que é o software de criação de videoaulas, que inclusive eu utilizei para poder produzir esse vídeo aqui, e também o software, o Moodle, que é um ambiente virtual de aprendizagem que nós temos institucional e que pode ser utilizado para os professores que desejarem para mediar o processo de ensino-aprendizagem nesse momento. Então, até o próximo vídeo.